E eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 3 João. Tem um único capítulo, não é? E nós vamos ler um único versículo nesse capítulo. Amém? Abra sua Bíblia em 3 João. Vou repetir porque no culto sempre tem alguém que pergunta, né? Qual é mesmo? Qual é mesmo? 3 João. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse tem Judas, antes de Judas tem 3 João. Amém? Terceiro João, o verso de número 2, lemos assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Irmãos, eu queria pregar em Apocalipse, mas eu senti que o Espírito Santo me direcionou para esse texto. E como os irmãos sabem, eu procuro, na minha limitação de entendimento, tudo aquilo que eu entendo que é direção de Deus, eu vou seguir à risca. Então, apesar da minha vontade de chegar e despejar uma porção de conceitos apocalípticos e a respeito das coisas que nós estamos vivendo de maneira mais global, o Senhor nos direcionou a uma palavra sobre a saúde da igreja dele. E eu queria que nesse momento você orasse, estendesse as suas mãos na minha direção. Deus sabe onde eu estou, tá bom? E ore pela minha vida, e ore para que Deus fale com você nessa noite. Amém? Eu agradeço, Pai, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu te louvo, meu Pai, porque eu sinto a tua presença aqui nesse momento e porque eu sei que o teu povo está orando junto nesse momento, meu Pai. Fala com eles, meu Deus. Fala com eles nesse momento. Não só com esses que estão assistindo agora, mas todos aqueles que vão assistir esse vídeo depois. Que a tua voz alcance cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto eu preguei agora no início do ano, uma mensagem em cima dele mesmo. E eu até recomendo para os irmãos, está aí no nosso canal no YouTube. O nome dela é Prosperidade. É uma mensagem forte que o Senhor nos trouxe na semana de primícias. Mas essa noite eu entendi que o Senhor nos trouxe de novo esse texto com uma abordagem um pouco diferente. E eu gostaria de aplicar para os irmãos. Deixa eu ler mais uma vez, porque é um único versículo. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse texto é João mandando uma carta para um homem chamado Gaio, servo do Senhor, um homem exemplar, como a gente vê aí no restante do texto. Se você tiver você vai ter tempo, leia aí depois, né, o capítulo completo. E uma primeira coisa que eu vejo nesse contexto, meus irmãos, é o seguinte: esses homens estavam preocupados com a saúde, primeira coisa, porque quando a gente olha para alguns personagens bíblicos, a gente pode chegar a ter a ilusão que alguns têm, e até constroem teologias em cima disso, de que pessoas de Deus não ficam doentes. Isso não procede, meus irmãos. Cada um tem um dia para morrer. Amém? Você olha nas escrituras, grandes homens de Deus ficaram doentes, morreram, chegou o dia da morte deles. E nós entendemos que a doença não necessariamente vai ser uma coisa que Satanás está fazendo na vida das pessoas, mas muitas vezes é até bênção de Deus sobre a vida de alguns. Importante a gente entender isso. Eu sempre cito para a igreja: o apóstolo Paulo só pregou aos Gálatas por causa de uma enfermidade que Deus colocou nele. Então entenda que quer a gente viva, quer a gente morra, a gente pertence ao Senhor e faz parte da mordomia que Ele nos entregou, o zelo pela nossa saúde e pela saúde dos nossos irmãos. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo mandando uma carta para Timóteo, preocupado com a saúde dele, mandando ele tomar um vinho de forma medicinal, por causa de uma enfermidade que ele possuía no seu estômago. Então a gente vê um homem de Deus que estava acostumado
a fazer todo tipo de milagre, a fazer todo tipo de cura, e tinha no seu currículo até ressurreição de mortos, meus irmãos. Ele vira para um discípulo e manda ele tomar remédio. É importante a gente entender como é que as coisas funcionam de verdade. Uma coisa não exclui a outra. E aqui a gente vê João mandando Gaio, na verdade, preocupado com a saúde de Gaio, e falando o seguinte com ele: eu faço votos pela sua prosperidade e pela sua saúde. Ele está preocupado. Fazer votos significa: eu desejo que eu oro por isso, eu abençoo você nessa direção. Eu te abençoo para que você tenha prosperidade e para que você tenha saúde. E aí ele faz uma coisa que é muito interessante. Ele associa essa bênção com um fundamento no mundo espiritual. As bênçãos, elas estão relacionadas a algo que é um contraponto a elas. Ele fala assim: é uma bênção inteligente, não é uma bênção aleatória que ele está dando. A gente entende que o texto é inspirado pelo Espírito Santo, então quando João profere essas palavras, é o Espírito Santo falando através dele: que você seja próspero e tenha saúde. Como é próspera a tua alma? E como isso funciona? Quando eu preguei a respeito disso no mês de janeiro, eu dei muitos exemplos, mas eu queria falar breves aqui para você entender um pouquinho o funcionamento disso, que Deus está disposto a fazer isso por você. Mas se você é alguém que sabota essa bênção, a coisa começa a ficar um pouco complicada, ela não vai se cumprir sobre a sua vida. O exemplo que eu dei foi: uma pessoa chega para mim e fala: pastor, ora por mim que eu estou com uma crise de rins terrível, e eu vou orar por essa pessoa e essa pessoa vai ser curada. E daqui a pouco essa pessoa continua na mesma rotina de não beber água como deveria, sobrecarregando assim os seus órgãos, os seus rins. Então como é que ela quer que Deus haja por um lado, se ela mesma acaba se sabotando? É muito comum a gente ver situações desse tipo em casamentos. As pessoas querem que Deus haja no seu casamento, mas a sua alma não é próspera para que o casamento seja próspero. Então eu vou lá e oro para que o casamento dessa pessoa dê certo, mas na vida sexual um continua se negando ao outro. Um continua tratando o outro com grosseria, cheio de soberba, cheio de orgulho, se ofendendo constantemente. Então como que eu vou chegar e vou dizer: seja abençoado o seu casamento, se a causa da maldição dele é você? Está entendendo o raciocínio? Para a gente entender um pouquinho isso, eu queria convidar você a fazer uma viagem comigo num texto muito conhecido, que é o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, é o tempo de você abrir também na sua. Jesus fala as famosas bem-aventuranças, ou seja, feliz é aquele que, ele diz assim: bem-aventurados humildes de espírito. Perceba que é algo da alma da pessoa. Deixa eu explicar para aqueles que não conhecem o conceito. Se João diz que seja próspero como é próspera a tua alma, o que é a alma na linguagem do Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que é traduzida para nós como alma é psique, que deu origem no português para a palavra psicologia, psiquiatria, psicose, tudo que tem a ver com a mente. A palavra psique significa mente. Então aquelas coisas que têm a ver com o nosso raciocínio lógico e com as nossas emoções, geralmente o Novo Testamento vai chamar de alma. Então presta atenção nas coisas que Jesus vai relacionando. Bem-aventurados humildes de espírito. O que é isso? Uma virtude que a pessoa tem por dentro. E o que acontece? Porque deles é o reino dos céus. Olha a bênção vindo, o reino dos céus é posse dessa pessoa, mas ela é humilde de espírito, por dentro. É uma coisa por dentro e uma coisa manifesta. Bem-aventurados que choram. Qual é aquele que chora? É aquele que não usa máscara. É aquele que não tem problema em expor a sua dor, não tem medo de ser julgado por qualquer coisa. Ele está ruim, ele chora mesmo. Ele se indigna, ele chora. Ele está triste, ele chora. E Jesus diz, essas pessoas que têm essa virtude, essa capacidade de chorar, elas são felizes. Por quê? Porque eu estou vendo lá na frente, elas serão consoladas. Bem-aventurados os mansos, olha mais uma virtude interior, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mais uma coisa interior, porque serão fartos, eles vão ver isso se concretizando.
Bem-aventurados os misericordiosos. Mais uma virtude interior que se manifesta, porque alcançarão misericórdia. E por aí vai. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As bênçãos de Deus estão relacionadas, meus irmãos, à nossa capacidade de recebê-las também. Há algo que em nós nos dá condição de aproveitar, de desfrutar aquilo que Ele está nos dando. Então, se eu vou aqui fazer um voto pela sua saúde, eu preciso que você seja uma pessoa que tenha condição de receber isso e não de jogar isso para o alto. E qual é a lógica que João coloca aí para Gaio? Como é próspera a sua alma. Irmãos, uma saúde de ferro, o cabelo está bagunçado ali, o Cláudio está me falando, né? Irmãos, uma saúde de ferro vai ser prejudicada por uma cabeça com problema, por uma alma, por uma psique que não está em boas condições. Nesse momento de pânico em muitas pessoas e de medo, a pressão ela vai subir. Se você não tiver realmente essa prosperidade na alma, e talvez você esteja dizendo, sou eu, pastor, sou eu esse aí, se tivesse aqui, talvez estivesse assim fazendo com a cabeça, né? Se não estiver bem por dentro, a sua pressão vai subir, uma pressão que sobe, vai detonando os órgãos de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você está todo estragado por dentro, se isso não for resolvido logo. Uma pessoa que está aflita, por exemplo, se encontra numa situação muitas vezes de estresse, mesmo sem trabalho, trancado dentro de casa, vai se encontrar num estado de estresse tão grande que isso afeta o seu sistema imunológico. E aí você pensa assim, pastor, essa sua fala não está me ajudando muito, né? Está me estressando mais ainda. Calma que eu vou chegar no momento da paz. Uma pessoa, por exemplo, que está numa crise de ansiedade, falta essa prosperidade na alma, ela vai ficar em casa e ela vai comer por ansiedade, porque a sua alma é uma alma de gordo, não é? E como é que isso vai funcionar? A nossa cultura, ela aprendeu a comer de forma recreativa. A gente vê lá em Eclesiastes, se não me engano, capítulo 10, 17, se eu não estou enganado, que fala a respeito disso, de comer simplesmente para repor as suas forças, mas a gente come de forma recreativa. Eu faço isso, eu sei que você faz também, não é? E a gente precisa mudar a nossa mente nesse período, inclusive de racionamento, né? Como eu disse, sabe lá o que vai acontecer daqui para frente. A sua mente ela não pode ser uma mente ansiosa, isso vai prejudicar a sua saúde. Como é que a gente vai fazer isso então? Presta atenção. Eu disse para vocês que já há uma mensagem pregada aqui nessa igreja, gravada e colocada no canal, chamada Prosperidade, para falar a respeito dessas coisas. Mas essa noite eu quero destacar uma, para fazer com que você vá dormir em paz nessa noite. E você recebe aí, mesmo antes de eu chegar lá, você já crê nisso? Abra sua Bíblia, no livro de Salmos, o Salmo de número 33. Também foi pregada uma mensagem recentemente nesse Salmo, mas na parte inicial dele. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 33, a partir do verso 18 até o verso 21, nós lemos assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Então presta atenção primeiramente, os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre aqueles que o temem. Quando a gente fala assim, os olhos do Senhor estão sobre, é na conotação, meus irmãos, dos olhos de cuidado, porque a gente sabe que Deus é onipresente e onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, mas o contexto aqui esclarece isso para a gente. Os olhos do Senhor, ou seja, os olhos de cuidado do Senhor, está sobre aqueles que o temem. Deixa eu falar,
para você que o teme, porque é importante eu fazer essa distinção. Eu, como pastor, eu pastoreio pessoas que temem ao Senhor, e eu pastoreio pessoas que não têm o temor do Senhor, mas são religiosas, estão num contexto religioso, têm informação religiosa, mas perdeu o temor do Senhor há muito tempo. São os espiritualmente sem noção, que fazem as coisas achando que não vão ter consequências, ou não se importando com as consequências. Dá nada não, se der dá pouco. Então mentem, manipulam, praticam todo tipo de ato egoísta, imoral e todo tipo de coisa, porque perderam o temor do Senhor, isso é fato. Tem que dizer para você que está nessa situação, se arrependa enquanto há tempo. Mas para você, ovelhinha de Jesus, você que teme ao Senhor, entenda que há um cuidado de Deus sobre a sua vida. E se não há uma folha do céu que cai sem o entendimento, a visão, o consentimento do Pai, não é um coronavírus que vai ceifar a sua vida, se não for uma determinação dele. É claro, existem os cuidados, as coisas que ele coloca para a gente administrar, mas entenda, os olhos dele estão sobre você. Relaxa, fique em paz. Não estou falando para você ser imprudente. Deixa eu até abrir um parênteses aqui nesse ponto para explicar para os irmãos. Tem gente que está tão confiante e tão, eu não me importo se eu tiver que morrer e não sei o quê. Não é sobre você, criatura. Você é o novo mosquito da dengue. Você transmite um vírus. Então não necessariamente você vai pegar aí o vírus e vai morrer, mas você pode ser responsável pela morte de várias pessoas se você agir de forma imprudente. Entendeu? Agora como é que funciona? Fecha o parênteses, né? Seja prudente, mas entenda, não se desespere. Os olhos do Senhor estão sobre você. E olha só, sobre os que esperam a sua misericórdia. Presta atenção na palavra esperar. Para livrar-lhes a alma da morte, no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, mais uma vez a palavra esperar, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Esperar no Senhor deu origem ao conceito de esperança. Esperança é quando você espera que algo vai acontecer, e você espera com fé. Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Eu misturo aí várias versões numa só, né? Quando eu clamei por socorro. A palavra clamar significa gritar. Eu olho para esse salmo, eu já falei isso para a igreja em outros momentos. Eu penso em momentos da minha vida que eu gritei por socorro. E eu convido você também a pensar no momento da sua vida que você gritou por socorro. Quando a gente grita, é porque a situação está extrema. Eu estava numa pedra, a maré subindo, meu pai não estava me vendo, estava do outro lado da ilha, e eu criança, e a maré me levando, e eu agarrando as pedras com os dedos cada vez que a onda vinha. E o que eu fazia? Eu gritava por socorro, até que Deus mandou um casal de turista que desapareceu logo depois que me tirou da água, né? Tirem aí as suas interpretações. Quando é que a gente grita por socorro? Num perigo iminente, mas o Salmo diz, eu esperei com paciência no Senhor. Eu venho aqui, sento, porque eu clamei por socorro, porque eu gritei com socorro. Eu sento e espero, por quê? Porque eu confio. Essa é a paz, meus irmãos, que nós temos que ter nele. Eu tenho muita preocupação na minha cabeça e eu preciso me aliviar delas. Eu sei que eu tenho muita coisa para crescer nessa prosperidade da alma. Tem coisas que me preocupam hoje que não deveriam me preocupar, mas eu te digo, o destino das coisas e esse problema macro que nós estamos vivendo, isso não me preocupa, isso me deixa em paz. Pode parecer esquisito, mas eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Você pode ter paz, você sabe por quê? Porque Deus continua no controle, pelo amor de Deus. O nosso Senhor, Ele não é pego desprevenido. Pelo contrário, Ele é o Senhor da história. Jesus é aquele que é capaz de pegar o livro, romper os selos e abrir. Olha eu pregando em Apocalipse já.
e desenrolar a história. Ele é o Senhor, Ele sabe o que está fazendo. E olha, queridos, para mim o morrer é lucro. Se Ele virar e falar assim, olha, eu vou tirar o pastor Clériston da terra antes que as estrelas comecem a cair. Amém. Amém. Agora, se Ele falar, não, eu quero que ele continue e atravesse esse período espinhoso aqui, porque eu preciso dele para fazer isso e isso com essas pessoas aqui. Amém. Eu não sou dono de mim. Eu não me mando mais. Isso não é um peso. Isso é uma leveza sobre a minha vida. O peso foi tirado. O que eu tenho é o jugo de Jesus. O meu fardo é leve, porque é o que Ele me dá. Eu estou seguindo a Ele, eu acompanho o Cordeiro, eu convido você a fazer a mesma coisa. Quer você esteja comendo, quer esteja bebendo, quer você esteja trabalhando, quer esteja de quarentena, quer esteja vivendo ou morrendo, você que o teme pertence a Ele. Ponto final, relaxa, fica de boa, porque se a sua psique, a sua alma estiver em prosperidade, você recebe essa bênção que nós acabamos de ler aqui no texto, que João orou sobre Gaio, e eu oro sobre a sua vida nessa noite. Vamos ficar de pé? Quero convidar o Cláudio aqui mais uma vez, e a gente vai cantar uma canção. Esse é o momento do apelo, tá? Então você que está precisando de paz, de prosperidade na alma, o que você vai fazer? Você vai falar para Deus, Senhor, eu estou lá na frente, essa oração é para mim. Esta paz esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E este gozo que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. E este gozo que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor.
circunstâncias, não, 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 eu olho o seu amor, o nome que o conquistas, alegre estou, não olho circunstâncias, eu olho o seu amor, o nome que o conquistas, alegre estou. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nesse momento é sobre cada um desses que pede prosperidade na alma, calma interior e fé para confiar e para esperar no Senhor. Nós sabemos que essa espera no Senhor não é uma atitude passiva, mas uma atitude realmente baseada na fé que nós temos no Senhor. Nós esperamos com paciência o tempo de quarentena que o Senhor assim determinar, ou quando o Senhor falar, saiam de qualquer maneira. Nós estamos aqui para obedecer os teus comandos, meu Pai. Que cada pessoa que está ouvindo essa ministração e crê nessa oração receba dessa paz nesse momento. E eu faço a mesma coisa que João fez com Gaio no momento que escreveu essa carta. E cada pessoa que ouve ou vai ouvir essa pregação, que em nome de Jesus, que haja prosperidade, ou seja, que não falte nada daquilo que eles estão precisando, que o Senhor faça render o pouco pelo tempo necessário que for, e que haja saúde em todo o tempo, que eles não precisem de médico nem para outros problemas, nem para outras situações, que o Senhor nos guarde dos acidentes, que o Senhor nos guarde até do resfriado comum e das alergias em todo esse tempo. E que, meu Pai, que a gente tenha essa prosperidade, essa saúde, como é próspera a nossa alma. Nos dê essa prosperidade da alma, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos chegando, meus irmãos, ao final do nosso culto. E eu quero fazer um último aviso, e um pedido aos irmãos. O aviso é que na próxima quarta-feira vai acontecer da mesma maneira. Nós estaremos aqui fazendo os nossos cultos ao vivo. E o pedido que eu tenho para fazer aos irmãos é o seguinte: compartilhe com alguém. Acredito que a gente deve pegar só essa mensagem depois e colocar disponível no canal do YouTube para facilitar, para você distribuir com alguém que está passando por medo, que está passando por pânico, e que isso já está até afetando a sua saúde, mas por enquanto já vai compartilhando esse culto de uma maneira completa. Existem pessoas que de repente não viriam aqui no templo. Quem sabe não é esse tempo de nós conseguirmos alcançar essas pessoas. Deixa eu falar para você que está afastado: filho, volta para casa, tá bom? O pai está te esperando de braços abertos. E os seus irmãos, por enquanto, não podem te abraçar, mas quando puderem, vão te abraçar também. Estão te esperando, pelo menos com o coração aberto. Amém? Vamos orar, encerrando assim o nosso culto. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua igreja pode se reunir dessa forma. Obrigado porque nessa geração que essas coisas estão acontecendo, o Senhor nos permite, meu Pai, nem mesmo precisar nos reunir nas catacumbas, mas da sala da nossa casa nós temos comunhão uns com os outros, meu Pai, adorar a um só coração. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, nos ajude a alcançar aqueles irmãos da nossa igreja que ainda não têm acesso à internet e não estão tendo essa possibilidade de se fortalecer como nós estamos nos fortalecendo nessa noite. Pai, que a tua mão esteja sobre cada um de nós e que essa semana nos traga boas notícias em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito estejam sobre cada um de vocês, meus irmãos, e
e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Amém.